Olá, alunos, aqui é o professor Maurício, de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos continuar as correções e eu vou tentar dar uma acelerada um pouco, né, porque são muitas tarefas para a gente corrigir. A de hoje é aquele sobre aquelas duas notícias. A primeira era sobre o desaparecimento de um menino, né, na floresta amazônica, que ele ficou perdido por 12 dias. E o outro era sobre o Zoológico de São Paulo, que criou um programa, né, para fazer com que os animais se sentissem no habitat natural deles, né? E assim eles ficassem menos estressados. Aí a atividade pedir. Após a leitura, preencha o quadro abaixo. Notícia 1, notícia 2. Com as informações o que, quem, quando, onde e como. Vamos começar pela notícia 1. O que? O que é a notícia 1, né? Menino desaparecido na selva. Deixa eu aumentar aqui primeiro. Menino desaparecido na selva amazônica por 12 dias. Essa é a principal informação dessa notícia, né? Eu quero que vocês releiam, porque eu já notei que se eu ficar lendo todos os textos nas correções, as aulas ficam muito grandes e a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Eu sei que vocês já leram, né? Porque vocês responderam. Então a resposta esperada é: menino desaparecido na selva amazônica por 12 dias. Notícia 2. O que, né? Qual era a notícia e qual era o fato principal a ser informado? Que o Zoológico de São Paulo tinha trocado os remédios, né, por terapia para desestressar os animais. Deixa eu diminuir aqui para ver se volta a aparecer. Para desestressar os animais. Quem? Na notícia 1, né? O menino desaparecido foi o Neilson Oliveira de Lima. É o personagem, né? Digamos assim. Personagem, mas no caso é uma pessoa real. E quem é o personagem, a pessoa da notícia 2? Não é uma pessoa, né? Na verdade é o lugar, é o Zoológico de São Paulo. Quando? Na primeira notícia, ela foi publicada no dia 3, mas não fala que dia que o fato aconteceu exatamente, né? Só quando a notícia foi publicada. Então a gente vai e coloca a data da publicação da notícia, que foi dia 3 de 9 de 2007. A notícia 2, da mesma forma, não fala data, né? Então a gente coloca a data da publicação da notícia. Foi 16 de 9 de 2013. Continuando. Onde o menino desapareceu em Papuaí, no Amazonas. E na notícia 2, o local, né, o Zoológico de São Paulo. Como? Como que o menino desapareceu, né? Toda a história começou quando o menino resolveu seguir o pai, que foi trabalhar na roça. Depois não sabia voltar para casa. Então a resposta esperada, né, é a que se aproxime dessa informação. E a notícia 2. Como é que o zoológico criou essa terapia, né? Reproduzindo ações que fariam. Tem algum problema nessas células, alunos, desculpem, que está fazendo com que as informações não fiquem corretas. Não caibam, quer dizer. Pronto, deu certo. Reproduzindo ações que faria em seu habitat natural, além de outras mordomias. Ou seja, né, o zoológico, ao invés de dar remédio para os animais, ele fez os animais se sentirem como se estivessem na natureza, né, lá na floresta. Letra B. Em que parte da notícia você encontrou a maioria dessas informações? Na verdade, não teve uma parte específica, né? Porque cada informação dessa estava em alguma parte, não só no corpo, né? Não só no lead, etc. Então a resposta esperada é: cada resposta estava em uma parte diferente da notícia. Próxima atividade. Ainda sobre o texto da aula anterior, responda. Agora preste atenção aos títulos das notícias
em contraste com o corpo do texto. Letra A. Qual é o tempo verbal predominante no título de cada notícia? Então vamos lá ver o título de cada notícia. E qual é o caminho? O verbo aqui é, né, no presente. Notícia 2. Zoológico de São Paulo troca remédios por terapia para desestressar animais. Troca no presente. Então, o tempo verbal predominante é o tempo presente. Letra B. Esse tempo verbal dá a ideia de... Tinha duas alternativas, né? Atualidade do fato, antiguidade do fato. É algo atual, né? A atualidade do fato. Letra C. No corpo do texto 1 se mantém o mesmo tempo verbal, ou seja, continua no presente no texto 1. Na verdade não, né? Que o jornalista ele vai narrar a história e sempre coloca verbos no passado. Aconteceu, passou, começou. Então a resposta da letra C é não. Caso a resposta seja não, indique o tempo verbal predominante. Resposta, tempo passado. Letra D. Esse tempo verbal dá a ideia de uma ação acabada ou contínua. O passado geralmente é algo que já aconteceu, né? Ao menos tem um modo verbal, né? Que se não me engano é o pretérito imperfeito, que é algo que aconteceria, mas não aconteceu. Mas não é esse o caso. Então aqui a ideia de acabada. Letra E. Nas notícias, o relato é feito em terceira pessoa. Por quê? Terceira pessoa, né? Do singular é ele e ela, e do plural é eles e elas. Pois é uma característica da notícia, narrar o fato ocorrido com outras pessoas, né? Por isso que é em terceira pessoa. Para ser também algo impessoal, né? Letra F. Se você lesse apenas os títulos das notícias, qual chamaria mais a sua atenção para ler a notícia? Bem, essa resposta é pessoal. Alguns vão gostar mais da notícia, se sentirem mais atraídos pela notícia 1, né, e outros pelo título da notícia 2. Próxima atividade. Por que a autora da notícia 1 diz que a história do menino parece coisa de filme? Do menino que desapareceu na floresta, né? A resposta é esperada. Na verdade é pessoal, mas tem sempre uma resposta esperada, né? Uma resposta pessoal não quer dizer que é qualquer coisa. Na verdade tem sempre algo que a gente espera que vocês respondam. Então a resposta esperada é: além de ser algo incomum, o fato se assemelha à ficção de filmes conhecidos, como Mowgli e o Menino Lobo, né, por exemplo. Letra B. Qual é a doença típica de humanos que animais em cativeiros podem desenvolver segundo a notícia? Vamos voltar aqui rapidão. Pode desencadear uma doença típica em humanos, a depressão aguda. Então, a resposta da letra B, depressão aguda. Letra C. Qual é o nome do programa desenvolvido no Zoológico de São Paulo para ajudar esses animais? É esse daqui, ó, o Programa de Enriquecimento Comportamental PECA. Próximo. Que animais sentem mais benefícios com essa terapia e como ela funciona com esse grupo? A resposta, né, são os chimpanzés, devido à sua capacidade explosiva e energética. O local onde moram é equipado com troncos, cordas, pneus, camas elásticas e um falso cupinzeiro. A mobília improvisada reproduz o ambiente natural da espécie, florestas tropicais e savanas. Essa é a resposta. Exatamente como está no texto. Letra E. Qual das duas notícias você achou mais interessante e por quê? A resposta é pessoal, né? Mas vocês têm que falar qual que vocês acharam mais interessante e o que que fez vocês acharem que ela é interessante, né? O porquê. Vamos para a próxima quinzena. Era um texto, né, sobre o governo de Goiás e as ações que ele estava fazendo contra o coronavírus.
Aqui no caso, o título do texto: Governo remarca cirurgias eletivas, reduz atendimento ambulatorial e suspende assistência odontológica em Goiás. Número 1. Identifica o objetivo do autor ao escrever esse texto e o gênero textual a qual ele pertence. O objetivo do autor é reduzir o fluxo convencional dos hospitais de Goiás, ou seja, fazer com que as pessoas vão menos no hospital, para priorizar atendimentos a casos mais graves, sem interromper o atendimento regular das unidades. O gênero textual é uma notícia. Ou seja, se a sua resposta chegou aproximada dessa, tá certo, não tem problema, não precisa ser igualzinho. Até porque é uma interpretação de texto, Número 2. O texto 1 aborda um problema que estamos vivendo no momento. Você considera importante lermos textos que abordem temas atuais? Justifique sua resposta. A resposta é pessoal, mas a gente espera que vocês respondam o quê? Que o autor coloca. É muito importante lermos textos que abordem esses temas, pois só assim ficaremos informados e teremos condições de tomar providências necessárias às prevenções. Ou seja, a importância de você ler notícias sobre um assunto atual é que você se informa sobre ele constantemente, assim você pode prevenir, no caso do coronavírus. Número 3. Qual é o tema abordado no texto? A redução das cirurgias eletivas e suspensão da assistência odontológica em Goiás. 4. Quem escreveu o texto e onde ele foi publicado? Foi a Daniela Oliveira, ele foi publicado no G1 da Globo, que está bem aqui no final. Disponível em g1.globo, daqui é todo o link. E o nome de quem escreveu está bem aqui em cima, abaixo do subtítulo. 5. De acordo com o texto, o governo adota algumas medidas para proteger a população goiana diante de uma pandemia. Identifique e aponte o objetivo do governo ao adotar tais providências. A resposta esperada era: suspender procedimentos oncológicos, cardiológicos ou neurológicos, realização imediata dos pacientes que estiverem internados, redução de 50% dos atendimentos ambulatoriais, priorizar atendimentos médicos, domiciliares ou remotos e para pacientes que usam medicações contínuas, o governo orientou que aumentem para até 1 ano o prazo de aceitação das prescrições médicas. O objetivo de tais providências é evitar aglomerações, evitando assim possíveis contágios do coronavírus. Continuando. O próximo era para ler características da notícia, no caso vocês fizeram a leitura. E aqui tinha um texto sobre os preparativos da cidade do Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. E vinha essa questão aqui, pedindo para vocês preencherem esse quadro com as informações sobre esse título da cidade do Rio de Janeiro. Pedia o título, lead, linguagem e tempo verbal. Título. Corrigindo. Na verdade, o quadro ainda é sobre o texto do governo de Goiás, esse daqui. Então pergunta qual que é o título, nós já lemos. Governo remarca cirurgias eletivas, reduz atendimento ambulatorial e suspende o atendimento odontológico. Deixa eu só ajustar aqui para vocês conseguirem ler. E suspende a assistência odontológica em Goiás. Lead. Lead, no caso, é o primeiro parágrafo, que vocês teriam que copiar. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, decidiu remarcar até 50% das cirurgias, ou seja, que não são de urgência, além de reduzir o atendimento em ambulatórios e suspender a assistência odontológica no Estado. As medidas fazem parte do nível 1 do Plano Estadual de Contingência para prevenir a infecção por coronavírus. Linguagem é uma linguagem formal, clara e objetiva. Ou seja, é uma linguagem em que supõe que todos os níveis de classes de pessoas, de diversos níveis de instrução, consigam ler e entender. Tempo verbal. Terceira pessoa, no caso ele, ela, eles ou elas.
e sempre no pretérito. No pretérito não, né? Porque aqui está falando de ações que estão sendo feitas. Na verdade, os dois estão bem balanceados. Vocês podem colocar pretérito e presente. Daqui foi mais uma atividade que eu dei como complemento, né, sobre as notícias, que tinha esse pequeno texto e esse trecho aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, que eu falei há pouco. Eu vou ler para vocês. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Responda: qual é o assunto do texto? Os preparativos da cidade do Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 2. Qual é a finalidade desse gênero textual? Qual é a finalidade das notícias, né? É informar o leitor sobre algum acontecimento. 3. Onde circulam esse tipo de texto? Onde é que a gente encontra notícias? Jornais, revistas, rádio, TV, internet, etc. Vamos para mais uma quinzena. Hoje nós vamos responder vários, né? Eu só vou olhar aqui rapidão o tempo de gravação. Ok. Dá tempo de fazer mais um. Tínhamos esse texto, né? O que é coronavírus? E vinha as perguntas. Após a leitura do texto, responda as questões do seu caderno. Número 1. Esse texto é uma notícia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Nós já sabemos, né, que é informar o leitor sobre algum acontecimento. 2. De acordo com o texto, ao longo da vida, quem pode se contagiar? Aqui fala, a maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida. Resposta, a maioria das pessoas. 3. O coronavírus recebeu esse nome devido ao seu formato. Explique essa informação. Aqui fala, no entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscópio, parecendo uma coroa. Microscopia, perdão. Então, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Aí vem essa pergunta aqui extra, né? No texto aparece um título auxiliar. Qual é esse título? No caso esse aqui, Covid-19. O que ele significa? A doença do coronavírus Covid-19 é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. Aí vinha mais um texto, né, que falava mais características da notícia, pedia para vocês anotar essas características no caderno. Em relação agora a esse texto aqui do que é coronavírus, vocês têm que preencher esse quadro. O título, né, o que é coronavírus, o título auxiliar, Covid-19, lead. Lead no caso é sempre primeiro parágrafo. Linguagem. Linguagem formal, clara e objetiva. Tempo verbal. Terceira pessoa, né? Ele, ela, eles ou elas. E no tempo presente. Está falando de algo que está acontecendo. Nesse caso aqui. Revisando o gênero reportável. Nós fizemos essa leitura em sala ainda, né? Sobre a poluição do Rio Araguaia. E aqui eu trouxe um trecho para vocês revisarem. Aí tinha a pergunta: qual é a principal fonte de contaminação dos rios no país segundo o trecho acima? Os despejos humanos são a principal fonte de contaminação dos rios no país. No caso, então, os despejos humanos. 2. Essa contaminação causa o quê? A morte de toneladas de peixe interfere na reprodução das espécies. Qual é a espécie mais prejudicada segundo o texto? Os peixes, né, que morrem em toneladas. 4 era pessoal, né, que era para ilustrar o trecho. No caso era fazer algum desenho
relacionado à poluição do rio. Nós também fizemos esse exercício, é o último que eu vou corrigir dessa quinzena, sobre esse anúncio, né? Vende-se uma moto Honda vermelha metálica, ano de fabricação 2009, 150 cilindradas, placa LN135, em bom estado de conservação e muito econômica. Tratar com Geraldo Sobrinho, telefone DDD 16 2580 0147, Folha de São Paulo, 5 de abril de 2013. Letra A. Do que se trata esse anúncio? Da venda de uma motocicleta, né? B. De quem é a moto do anúncio? Aqui fala, né? Geraldo Sobrinho. C. Qual é a cor dela? Aqui também fala, vermelho metálica. Quantos anos ela tem? Se é 2009, 9 anos, né? Estamos em 2020. Corrigindo, 11 anos. Estamos em 2020. O termo muito econômica significa o quê? Que ela consome pouco combustível para funcionar, né? Letra F. De onde foi retirado esse anúncio? Folha de São Paulo. Aqui faltou colocar o tempo, né? Então a nossa correção é essa. Eu falei um pouquinho rápido, mas na verdade é porque se não formos acelerando um pouquinho, vai ficar muita coisa, né? E a gente tem que retomar as aulas logo. Mesmo que essas correções, igual eu já disse várias vezes, né, é muito importante. São muito importantes. Então, por favor, quem não fez, faça. Aproveite agora que eu estou mandando a correção. Quem já fez, corrija e me envie a foto da tarefa corrigida.